Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Chegamos no nosso terceiro encontro na carta de Tiago. Hoje eu leio o capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, e eu espero que esse encontro seja um instrumento da graça de Deus para abençoar a sua vida. Vamos ao texto, Tiago 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Palavras de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das seções mais duras da carta que Tiago escreve. Não há mais dura, porque há outros trechos também igualmente pesados, mas essa é seguramente uma das seções mais duras. E de maneira muito objetiva, Tiago está tratando de um problema aqui, que é o problema de nós fazermos das diferenças entre as pessoas motivo para que nós julguemos diferentes graus de importância. Pois é, esse texto não é um texto que nos ajuda a eliminarmos o olhar diferente em relação às pessoas. Esse texto é, ao invés disso, um texto que faz a gente se perguntar quais critérios a gente utiliza para julgar as diferenças das pessoas. Essa aqui é, na verdade, a grande pergunta do texto. Não é por que você olha para as pessoas como se elas fossem diferentes. A pergunta é quais critérios você utiliza para julgar e medir as diferenças das pessoas. E por que eu começo essa conversa de hoje falando sobre isso? Porque é muito comum a gente olhar para um texto como esse e para outras experiências das Escrituras e nossas também da vida e acharmos que as Escrituras nos ensinam a olharmos para as pessoas como se elas não fossem diferentes. Essa ideia, ela pode caber em determinado contexto, dependendo do que a gente estiver falando, mas a verdade é que sim, nós somos diferentes. Somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa carrega uma singularidade que é própria a ela. Cada pessoa tem a sua própria história, o que faz com que ela seja distinta de todas as pessoas. Todos nós temos particularidades que nos tornam únicos. E isso significa dizer, de forma bem simples e correndo o risco aqui de ser simplista, que sim, nós somos diferentes uns dos outros e não há problema nenhum nisso. Pois é, um grande problema, na verdade, na vida acontece quando a gente tenta uniformizar as pessoas e fazer com que elas sejam todas iguais, com que as histórias sejam réplicas umas das outras. Pensa num cenário familiar, no pai que quer que o filho seja uma repetição da sua própria história, porque ele mesmo aprendeu que ele precisava ser uma repetição da história do seu pai.
Esse tipo de modelo familiar, por exemplo, é um modelo fadado ao fracasso, certo? Não porque não vale a pena a gente querer passar adiante aquilo que a gente recebeu e tentar fazer com que os nossos absorvam características e aspectos que sejam próprios da nossa história. Não, não por isso. Mas porque sempre é um problema quando eu tento fazer com que outra pessoa que é singular, como eu sou singular, seja uma réplica de mim mesmo. Nós somos diferentes, isso não é um problema. O problema começa quando nós tomamos as nossas diferenças como critério para nós medirmos a nossa estatura em termos de importância. Essa é a grande crise que Tiago denuncia, que parecia estar instalada na igreja do seu tempo. Tiago escreve esse pedaço da carta para denunciar um problema. E o problema era: os cristãos dos dias de Tiago estavam fazendo das diferenças, sobretudo das diferenças sociais entre as pessoas, o critério que eles usavam para definir quem era mais importante e quem era menos importante. Essa é a denúncia que ele faz, esse é o problema que ele identifica. Então ele traz um exemplo concreto aqui. Ele começa dizendo assim: irmãos, como crentes em Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí ele exemplifica do que ele está falando. Ele diz assim: suponham que numa reunião de vocês apareça uma pessoa bem vestida, rica, toda ornada com o que há de mais belo e de mais espetacular na moda do seu tempo. E imagine que nessa mesma reunião apareça uma pessoa vestida com trajes muito simples, uma pessoa que pela sua estética deixa muito evidente a sua falta de recursos materiais, a luta que ela enfrenta na vida para conquistar o que precisa ser conquistado, o que deseja conquistar. Imagina que numa reunião apareçam essas duas pessoas que, do ponto de vista da estética, comuniquem um recado, a saber, eu tenho muita riqueza, muitas posses e muitas possibilidades materiais, e eu não tenho absolutamente nada, sou carente de muitas coisas materiais e preciso de socorro e de ajuda. É mais ou menos o retrato que ele desenha aqui. E aí ele diz assim: imagina que para essa primeira, por causa do que vocês viram, por causa da sua aparência, por causa dessa leitura que vocês fizeram, que essa pessoa é uma pessoa importante pelo que tem, imagina que vocês ofereçam a essa primeira pessoa um lugar de honra na reunião de vocês, um assento de destaque, de primazia, como se quisessem dizer a ela: esse lugar está preparado para você, uma pessoa super especial. E imagina também que a essa mesma reunião, a segunda pessoa que frequente seja tratada de maneira inversamente proporcional, que seja posta num lugar de desonra, de desmérito, de menor importância, se assente aos pés das pessoas que estão ali alocadas nas suas respectivas cadeiras, nos seus respectivos assentos. Imagina que essa seja a conduta de vocês. Tiago, então, desenhando esse cenário, faz uma pergunta: vocês não estarão com isso fazendo discriminação, julgando com critérios errados? Essa pergunta do Tiago, ela é muito importante. E ela me leva de volta para o início da minha fala. Quando eu abri essa conversa de hoje dizendo: o problema não é nós identificarmos as diferenças que há entre as pessoas, porque as pessoas são diferentes mesmo. O problema é nós acharmos que nós compreendemos as diferenças das pessoas a partir dos critérios superficiais que nós usamos, inclusive para julgar importância, dignidade e valor. Em suma, a denúncia que Tiago está fazendo aqui é importante e necessária e abre os nossos olhos para o fato de que, diferente do que muita gente pensa, nós não somos aquilo que nós temos. Pois é,
Esse é um dos critérios mais equivocados que, me parece, desde que o mundo é mundo, a humanidade continua a adotar para fazer os seus julgamentos acerca das pessoas. Como se, pelas posses das pessoas, ou pela falta das posses, as pessoas tivessem a sua estatura medida em termos de importância, de dignidade e de valor. O que Tiago está dizendo é que nós utilizamos critérios equivocados para julgarmos as pessoas sempre que nós achamos que a quantidade de bens que uma pessoa acumula é proporcional à importância, ao valor e à dignidade que ela tem. Pois é, a gente vive num mundo que não de hoje acha que as pessoas que mais têm são as pessoas mais importantes. E, consequentemente, as pessoas que menos têm são as pessoas menos importantes. Mas a verdade é que, no fundo, todos nós sabemos que nós não somos aquilo que nós temos. Ou que nós não somos aquilo que nós desejaríamos ter. E que, por conseguinte, na cabeça dessas pessoas, as diminui já que elas não têm. Nós somos o que somos pela forma como fomos criados. Esse é um dos pilares fundamentais da nossa maneira de enxergar a história. Desde o livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, nós somos lembrados que somos o que somos porque carregamos a imagem do Criador em nós. Essa é a nossa identidade. A nossa história não tem a ver com nos tornarmos pessoas por aquilo que temos ou por aquilo que acumulamos. A nossa história tem a ver com assumirmos uma identidade de gente amada porque fomos feitos à imagem e semelhança daquele que nos criou. Eu quero lembrar você dessa verdade basilar do livro de Gênesis, que pode regular você tanto fazendo com que você diminua dessa compreensão aumentada que às vezes você tem de si, ou fazendo com que você se aumente, afastando você dessa compreensão diminuída que muitas vezes você tem de si. É possível que você se encontre num desses dois polos, ou de achar que você é de mais pelo que você tem, ou de achar que você é de menos pelo que você tem. Nós não somos o que nós temos, e se nós não somos o que nós temos, se nós somos aquilo a partir do qual nós fomos feitos, isso é, gente que carrega a imagem do Criador, então nós não deveríamos cometer o pecado de tratar as pessoas pelo que achamos que elas são a partir do critério equivocado de julgarmos homens e mulheres pelas suas posses e pelos seus bens. Para reforçar o seu argumento e a sua tese, Tiago chama a atenção do povo para a sua própria história. Ele dá um dado histórico aqui sobre a realidade da igreja. Ele diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Tiago dá um choque de realidade nessa gente. Sabe por quê? Porque Tiago está escrevendo numa época em que a igreja era periférica no seu poder, na sua força, no seu número. Na verdade, na maior parte do mundo e por boa parte da sua existência, a igreja sempre foi uma comunidade periférica. No primeiro século, sobretudo, eles eram pequenos, eles eram pobres. O segmento de Jesus, na verdade, desde que o Mestre reuniu os seus primeiros discípulos, os primeiros homens e mulheres que o seguiram, o segmento de Jesus sempre foi majoritariamente composto pelas pessoas mais simples. Paulo deixa isso claro, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando fala sobre como Deus envergonhou a sabedoria desse mundo, escolhendo os que não eram para confundir os que eram, e se utilizando dos pobres para confundir os ricos. Você deve se lembrar desse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui Tiago está dizendo a mesma coisa de forma objetiva.
Ele diz assim: por que vocês destratam os pobres? Se nós mesmos estamos entre aqueles que são oprimidos nesse mundo, se nós, na maioria da nossa comunidade, somos essa gente desprovida de bens, não somos nós importantes aos olhos de Deus, não temos nós valor. Tiago faz um exercício pedagógico aqui fundamental, que é o de fazer com que nós nos coloquemos no lugar daqueles sobre os quais falamos quando avaliamos uma realidade. Pois é, esse é um exercício importante para a gente fazer na vida. Quando a gente faz os nossos julgamentos sobre a história do outro, um exercício importante para a gente ver se o nosso julgamento é correto ou se ele é desmedido é nos colocarmos no lugar daqueles a quem nós julgamos. Porque quando nós nos colocamos no lugar da pessoa que nós julgamos, nós tendemos a ser mais complacentes no nosso julgamento. Nós somos mais misericordiosos. Foi como Jesus fez quando, certa vez, conversando com seus acusadores, disse assim: se o filho de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão socorrer ou vão deixar ele lá? Se um animal de vocês, um animal do gado, do rebanho de vocês, cair num buraco no sábado, vocês vão socorrer ou vão deixar lá? Com essa pergunta, naquela história contada nos evangelhos, Jesus mais uma vez reforça o que eu digo aqui, que nós tendemos a ser mais complacentes quando nós nos colocamos no lugar daqueles e daquelas que julgamos nas nossas análises superficiais. Tiago está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está dizendo: vocês fazem discriminação, vocês julgam as pessoas pelos critérios errados. E vocês se esquecem com isso que vocês também são, nesse mundo, os pobres que foram acolhidos por Deus. Vocês não estão entre os mais ricos. Os ricos levam vocês para os tribunais, diz Tiago aqui, e vocês estão perpetuando o mesmo ciclo de violência com aqueles que estão na cadeia social abaixo de vocês e que por alguma razão recebem menos importância, menos valor. Olhem para a história de vocês. É o primeiro argumento que Tiago usa. E ele vai adiante. Além de usar um argumento pessoal da história do povo, ele usa também um argumento textual do documento de fé que aquele povo subscrevia. Ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, vocês agirão corretamente. Mas se vocês tratarem o outro com parcialidade, vocês vão cometer pecado. E vocês serão condenados pela lei como transgressores, porque quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Olha só que coisa interessante, ele vai para um exemplo pessoal e depois ele vai para um exemplo textual. Esse povo era um povo que subscrevia a lei de Moisés, e aqui Tiago, você deve saber, está pensando o grande mandamento que é de amarmos a Deus e amarmos o próximo como a nós mesmos. E o que ele está dizendo é: se você faz esse tipo de julgamento em relação às pessoas, usando os critérios absolutamente equivocados para medir as pessoas como se elas tivessem estaturas diferentes de acordo com as suas posses e com os seus bens, você quebra o mandamento de amar o próximo. E saiba de uma coisa: ao quebrar o mandamento de amar o seu próximo, você quebra a lei por completo. É uma outra forma de dizer assim: não pense você que você é mais importante do que as pessoas por estar num determinado lugar, e tampouco pense você que ao quebrar esse mandamento da lei, mas possivelmente cumprir todos os outros, você estará tranquilo e em paz. Porque quem quebra um mandamento, na verdade, quebra todos os outros. Então façam um negócio, ao invés de escolherem mandamentos, cumprindo uns e descumprindo outros, lembrem-se que o que a lei pede de nós é que nós nos relacionemos uns com os outros com base no amor e na misericórdia. Esse é o texto de Tiago 2, do verso 1 ao verso 12. Um texto que nos faz lembrar que nós não somos aquilo que temos. Nós somos o que somos pela forma como fomos feitos. Fomos feitos homens e mulheres
criados à imagem e semelhança do Criador. Todos temos a mesma dignidade. Somos diferentes uns dos outros, cada um com uma história, cada um com uma trajetória, cada um com as suas próprias falhas e com seus próprios acertos. Ninguém é igual a ninguém na peculiaridade da sua existência, mas todos, com todas as nossas diferenças, temos o mesmo valor e a mesma dignidade, razão pela qual não deveríamos usar critérios superficiais para nos julgarmos uns aos outros. Lembremos da nossa própria história, quem somos. Talvez isso nos ajude a olharmos para o outro com mais complacência. E, sobretudo, nos lembremos de que o grande mandamento consiste em amarmos o próximo como a nós mesmos. A lei pede de nós misericórdia sobre todas as coisas. Eu espero que essa conversa tenha abençoado o seu coração e eu convido você para na próxima segunda-feira, às 19 horas, estar aqui com a gente mais uma vez para a gente continuar essa conversa na Carta de Tiago. Deus abençoe a sua vida.